Não deu em nada. Nada não deu em nada. O podcast. O primo bastardo da rádio. Aquele que nasceu sem glamour, mas com a audácia de acreditar que qualquer voz merece ser ouvida. Resultado? Milhões de horas de gravações, onde gente medianamente reticulada, isto é um eufemismo, vomita banalidades em microfones baratos, enquanto o mundo inteiro finge que está a ouvir sabedoria. Alegam que o podcast democratizou o discurso. Na realidade, democratizou a tagarelice. O que era antes conversa de café, com cheiro a pastel de nata e eco de talheres, é eternizado em plataformas digitais, embalado por músicas genéricas e vendido como conteúdo. É o triunfo da oralidade sem filtro. O equivalente sonoro a despejar todos os guardanapos usados numa biblioteca nacional e dizer: aqui está a minha obra completa. É o mito da intimidade sonora. Os defensores do podcast repetem o mesmo mantra. É como se estivesse a conversar com um amigo. Ninguém tem amigos que falam 3 horas seguidas sem respirar. Ninguém tem amigos que falam tanto tempo sem respirar, citando superficialmente Nietzsche e Wikipédia em doses iguais, enquanto fazem publicidade a isto ou àquilo, enquanto interrompemos o que estamos a dizer para pormos um anúncio. Nunca aconteceu numa conversa, mas há de lá chegar. O podcast vende proximidade, mas entrega publicidade. É menos conversa e mais reclame disfarçado de epifania. É o excesso como virtude. Se a rádio tinha horário, o podcast é canal de notícias. A ideia é clara, quanto mais longo, melhor. Durações obscenas de 3, 4 ou 6 horas, a Joe Rogan. Todos nós temos disponibilidade para ouvir desconhecidos comentarem minuciosamente as suas dietas, traumas infantis e preferências musicais e, acima de tudo, pôr a sua agenda por extenso. No século XXI inventou a obesidade sonora. E o podcast é o rodízio de conteúdo. Comes até rebentar, mas sais vazio. É o fetiche dos especialistas instantâneo. Até ontem nunca tinha pensado nisso. Calha bem, já tirei um curso sobre esse assunto. O sujeito que ontem era contabilista, hoje grava episódios semanais sobre filosofia estoica, neurociência e fitness, teoria crítica e dicas para arrumar a casa. É enciclopédia, é um Diderot feito à pressa, feito de ruído, basta uma leitura apressada, uma TED Talk mal digerida e um ar confiante norte-americano para transformar a ignorância em performance. A internet já nos tinha dado opinadores profissionais e o podcast deu-lhes eco. O podcast não se limita a ocupar tempo. O podcast coloniza silêncio. Antes as viagens de metro eram oásis de introspeção. Hoje são banhos de ruído contínuo. Não estamos a ouvir, estamos a ser anestesiados. O silêncio, esse espaço onde se pensa, imagina e se desespera, foi substituído por vozes a comentar trivialidades como se fossem a descoberta da penicilina. O silêncio morreu assassinado por headphones. A ilusão da cultura portátil. Os podcasts educativos, essa categoria sublime onde professores e curiosos acreditam que os vão levar o conhecimento às massas, são talvez a maior fraude intelectual do nosso tempo. Aprender filosofia em episódios de 20 minutos, história em 40 enquanto lavas a louça, a física teórica enquanto coças os tomates, é a transformação do saber em fast food cultural. Mastigas rápido, engoles inteiro, sais convencido que agora sabes. A digestão não acontece, filhote. Ficas apenas com o arroto da ilusão intelectual. O podcast é a prova de que a humanidade não aprendeu nada com o fogo, a roda ou a internet. Continua a acreditar que barulho é progresso. Uma cacofonia planetária, um rodapé sonoro que acompanha as nossas vidas enquanto fingimos produtividade. É a banda sonora dessa produtividade ou eficácia postiça. É o arquivo sonoro da mediocridade humana, eternizado em servidores que gastam eletricidade enquanto glaciares derretem. Há pessoas a passar fome e sede. Senhor António, Senhor Vítor, que põem a sua agenda por extenso. E quando a civilização colapsar, arqueólogos digitais encontrarão milhões de gigabytes de conversas sobre criptomoedas, dietas e como ser mais produtivo em 5 passos. E concluirão, com razão, que merecemos a extinção. O podcast é a utopia falhada do som.
Prometeu devolver-nos a oralidade primordial, essa conversa tribal à volta da fogueira. O que realmente construiu foi uma fábrica global de vozes. Um call center cósmico onde milhões de pessoas competem para serem ouvidas e, ironicamente, ninguém escuta. É uma religião. Se a rádio era uma catedral, com locutores de voz grave e pautada, que transmitiu uma sensação de autoridade, o podcast é uma feira caótica. Barracas de feira a venderem sabedoria caseira, gurus improvisados a distribuírem slogans, tudo com um jingle e microfone comprado na Black Friday. Retomemos o fio, a democratização da tagarelice. Antes era preciso conquistar espaço. Publicar um jornal, entrar numa rádio, lutar por antena. Hoje basta ligar o microfone e cuspir 3 horas de opinião. A promessa era democratizar a voz. A consequência, banalizar o discurso. A lógica é simples. Se todos falam, ninguém escuta. O podcast é Babel contemporânea. Uma cacofonia onde cada orador acredita ser um novo Sócrates, mas soa mais afeirante com o microfone sem pilhas. A voz é uma mercadoria. O podcast transformou a voz num produto. Cada timbre, cada sotaque, cada respiração audível é capital simbólico. Não importa o que dizes. É como soas. É a pornografia do timbre. E por detrás do timbre, se a rádio tinha intervalos, o podcast é siamês com a publicidade. Antes de continuar esta reflexão sobre a morte de Deus em Nietzsche, deixa-me falar-te da nova linha de suplementos vitamínicos com o magnésio, que vai mudar a tua vida. É a liturgia da monetização, onde a filosofia e detergente partilham a mesma mesa. O podcast é o novo confessionário. Nele, todos confessam. Traumas de infância, fracassos amorosos, dietas falhadas, neuroses urbanas. A diferença é que no confessionário tradicional havia sigilo. No podcast há espetacularização. As lágrimas que antes eram privadas são agora conteúdos. Se quiserem saber mais sobre o sofrimento, adiram ao Patreon. A intimidade tornou-se espetáculo público. Gravada, editada, distribuída, o podcast é a versão capitalista do diário íntimo. Já não escreves para ti, mas para uma audiência invisível que talvez exista, talvez não. O podcast é um placebo intelectual. É preciso dizer com todas as letras, como diz o analfabeto. O podcast não ensina, não aprofunda, não liberta. O que faz é oferecer uma ilusão de conhecimento. Ouves meia hora sobre cosmologia, enquanto lavas a louça, e sais convencido que compreendes o universo. Mas retens alguma coisa? Meia frase truncada e uma analogia mal feita. O podcast é a fast food da filosofia de todas as coisas. Mastigas rápido, como já foi dito e já estou a repetir-me. É erudição instantânea, cultura solúvel, pensamento em cápsula, mas nada altera quem és. É um excesso. O problema não é o conteúdo, é o excesso. Vivemos numa época em que cada silêncio é intolerável, cada minuto vazio precisa de ser ocupado por vozes. É um império dos fantasmas. Imagina os arqueólogos do futuro, como já disse há pouco. Escavam os servidores da nossa época e encontram milhões de horas de gravação e que ouvirão excursões intermináveis sobre super-heróis, rankings de pizzas, opiniões sobre reality shows, gurus de produtividade e talvez este podcast retalhado uma e outra vez e entrevistas com celebridades descartáveis. Nenhum tratado, nenhuma descoberta, nenhum poema épico. Apenas vozes a repetir banalidades como eu, em estéreo. Num som, queira Deus, audível. Somos a civilização que inventou Platão e as suas múltiplas cavernas. Inventámos Bach e terminámos num podcast True Crime. É o ruído como progresso. O podcast é mais recente das ilusões modernas, confunde ruído com cultura, quantidade com profundidade, intimidade encenada com verdade. É a prova sonora que o ser humano não suporta calar-se. Precisa falar, como se cada palavra adiasse o confronto com o vazio. A cada palavra, o vazio se agiganta. É talvez essa a sua única grandeza. O podcast é o epitáfio da oralidade. É a confissão coletiva de uma humanidade que prefere ouvir-se a si própria do que enfrentar o silêncio. O podcast não deu em nada. Não deu em nada. Nada, não deu em